nome é Frederico, eu sou professor de História do Colégio Poliedro e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as grandes navegações. Bem, podemos definir as grandes navegações como um grande empreendimento marítimo levado adiante pelos estados europeus, por alguns estados europeus, ao longo do século XV, XVI e XVII, empreendimento marítimo de navegação sobre o Atlântico e o Índico. Apesar de definir as grandes navegações como um grande empreendimento marítimo, nós temos que entender que as grandes navegações foram motivadas por diversos objetivos. Existem aqueles objetivos de ordem econômica, buscavam os estados europeus novos mercados, buscavam os estados europeus novas rotas comerciais, buscavam também novos produtos que pudessem ser comercializados. Tá? Estavam interessados, por exemplo, em descobrir uma nova rota para as Índias e novas rotas comerciais. Os fatores econômicos foram muito importantes para as grandes navegações, mas não foram os únicos. Também existiram aqueles fatores de ordem militar, de ordem política. Também estavam interessados os estados europeus em conquistar territórios e ampliar os domínios do rei, conquistar novos povos, levar a bandeira do reino a caminhos e a lugares até então desconhecidos. Também foi muito importante as grandes navegações para ocupar uma nobreza que até então estava ocupada na Europa por diversas guerras e a partir mais ou menos do século XV, algumas dessas guerras vão se encerrando, como a Guerra de Reconquista, como a Guerra dos 100 Anos. Então há uma nobreza ligada às guerras que estava ociosa. Então as grandes navegações também serviram para ocupar um pouco esta nobreza com os assuntos militares. Outro motivo muito importante, não menos importante do que os objetivos militares e do que os objetivos econômicos, são os objetivos religiosos. Vale sempre lembrar que ao longe já se via nas embarcações europeias a cruz, grande símbolo do cristianismo. Então podemos perceber que nas grandes navegações o objetivo religioso também foi fundamental. Buscavam esses estados expandir a fé cristã. Ao conquistar e dominar novos povos, esperavam os reis, pastores, padres e papas expandir a fé cristã, conquistando novos fiéis para suas doutrinas. Esse empreendimento religioso foi importantíssimo para as grandes navegações. Também não podemos desprezar de forma alguma o desejo que tinham grandes navegadores de participar de uma grande aventura, descobrir novos lugares, navegar por mares antes nunca navegados, enfrentar os perigos dos mares também foi uma motivação bastante importante para os navegadores. Muitos desses navegadores conheciam grandes histórias, grandes lendas, as poesias épicas, então fazer parte de uma grande epopeia, fazer parte de um grande feito e com isso garantir que o nome fosse guardado nos livros de história ou nos cantos do poeta, também foi uma motivação para muitos dos navegadores. As grandes navegações, elas tiveram grandes consequências, muitas consequências, algumas das quais nós sentimos até os dias de hoje. Podemos pensar, por exemplo, que as grandes navegações que aconteceram no século XV e XVI permitiram a primeira integração do globo. Os estados europeus que navegaram, contornaram a África, chegaram à Ásia, descobriram a América e a partir das navegações, a partir do comércio, acabaram por integrar as diferentes partes do planeta. Também as grandes navegações foram importantes porque elas permitiram a conquista de territórios, a conquista de regiões por países europeus que iniciaram um processo de colonização, em especial a colonização da América, E a colonização da América foi importantíssima para a expansão capitalista e para o acúmulo de capital nos países europeus. Além disso, as grandes navegações também acabaram resultando com a transferência, a migração forçada de populações inteiras.
né? Vale lembrar que ao iniciar a colonização da América, os estados europeus introduzem na região americana a escravidão africana, né? Então era preciso abastecer as colônias da América com escravos africanos. Além disso, a descoberta da América e o desejo de colonização do território americano pelas potências europeias significou também o domínio, a conquista e o extermínio de uma parcela significativa da população americana. Bom, é isso. É um resuminho, fiquem atentos com as grandes navegações porque é um tema sempre recorrente em todos os vestibulares. Fico aqui, um abraço e até o próximo vídeo.